Vamos aprender a fazer agora um lindo jogo americano. Quem vai nos ensinar essa técnica do quilting é a Ellen Jordana. Bem-vinda, querida. Obrigada, Rogerinho. Boa tarde a todos. É sempre um prazer imenso estar aqui na TV Aparecida. Olha só que lindos esses trabalhos. Você fez todo em... É quilt livre esse? Isso, tudo em quilting livre. E as borboletas eu trouxe duas opções. Essa é a opção do ponto caseado à máquina e tem também a opção dos pontinhos já na máquina mesmo, mas de forma livre com o quilting. Entendi. E essa tela... Olha essa toda... tela, não, essa tela está uma coisa Obrigada. Impressionante, uma obra de arte. Digna de concorrer em concursos aí. São duas técnicas aí, o quilting livre e a aquarela. E ela faz parte da exposição Eu Sou do Mar, que é uma feira cultural em Itaguaí. Então, onde é Itaguaí? Itaguaí é a Costa Verde do Rio de Janeiro. Você passa de Paraty, Angra e depois você chega em Itaguaí. Bonita região. E ela vai ali. estar em exposição e são 10 telas, todas sobre o mar. Mas todas as telas são suas, não? Todas minhas na técnica do quilting e aquarela. Olha que impressionante. Retratando a vida marinha da Restinga da Marambaia. Que legal. Obrigada. Mas me explica mais sobre essa exposição. Onde que vai ser? Quando que acontece? Ah, bacana. Essa exposição vai acontecer em novembro. Ela faz parte da Feira Cultural de Itaguaí, que é a FECULT 3. E ela, no meu caso, a minha exposição vai estar na Casa de Cultura, mas em todo o nosso município vão estar havendo ações ali dentro dessa Feira Cultural. É de 27 de novembro até o dia 1º de dezembro. Todos os eventos gratuitos. Fica então o convite aí para você que é da cidade, da região, ir lá acompanhar. Você é de lá? Sim. Quanto tempo dá até aqui? Umas 3 horas com trânsito bom. Ah, que ótimo. Não é tão longe, então. Não, é mais perto do que ir para São Paulo. Vamos começar, então? Vamos Por onde nós vamos começar? Nós vamos começar pelo molde. E esse molde já está com a produção, tá? É uma opção utilizar o termocolante ou não. O termocolante ele vem para facilitar a nossa vida em uns sentidos, mas para o quilting ele não facilita tanto assim. Porque muitas vezes ele vai agarrar na agulha, a colinha dele, e isso acaba fazendo com que a linha desfie ou parta. Mas dá para utilizar também, é só ter um pouquinho de paciência. Ótimo. Então esse aqui é o nosso molde e esse aqui ele é o termocolante. Então, o termocolante, de um lado, ele tem o papel e do outro lado a colinha. Então, nós vamos posicionar em cima do nosso molde, riscar, tá? E aí, quando nós colocamos sobre o molde e riscamos, ele vai ficar assim. Mas, O que é esse material? É um termocolante? É um termocolante, tá? E esse termocolante, ele é o que é definitivo, não precisaria de nenhuma costura. Tá. Isso. Mas como é um utilitário de cozinha, vamos lavar e lavar muitas vezes, é interessante a gente trabalhar pelo menos com o quilting de borda crua, que é aquela costurinha ao redor que nós vamos ver mais à frente, né? Para poder garantir que mesmo lavando muitas vezes, se o termocolante soltar, a aplicação ainda vai continuar. Ótimo. Então nós cortamos grosseiramente, você ainda não vai cortar no risco, tá? E após cortar, você vai pegar o seu retalhinho de tecido, que é para fazer as aplicações da borboleta, vai colocar a parte da colinha voltada para o avesso do tecido. Vai passar ferro, respeitando a recomendação do fabricante. Então, quando você compra, verifica as orientações lá, porque tem alguns que pedem 3 segundos, 15 segundos, vai depender do fabricante. Passou com o ferro, aí sim você pode vir e cortar já no formato da asinha da borboleta ou de toda a sua aplicação. Certo, tá? Perfeito. Então, depois que nós fizemos essa parte, nós vamos pegar o nosso topo e todas as medidas também já estão na descrição, tá? Da postagem. E aí, ele estaria assim, né? Você vai tirar aquela parte onde riscou, ele vai ficar com essa partezinha aqui adesiva para poder fixar fixar com o ferro. Aplicou tudo no ferro. Passa ferro, né? Isso aí. Aí vamos imaginar aqui que já está tudo passadinho. Qual que é a temperatura ideal do ferro?
A temperatura para algodão, Tá. porque aqui nós estamos trabalhando com tricoline 100% algodão, que é geralmente o tecido mais usado no patchwork e no E quilting. quanto tempo precisa passar, deixar o ferro posicionado? Posicionado? Então, esse daqui, o meu fabricante recomendou 3 segundos. Ele já Ah, fica... é rápido assim? Outros precisam de 15 segundos. E é sempre muito legal também uma dica, se você tiver aquele papel manteiga, você coloca o papel manteiga aqui em cima para colocar o ferro. Porque às vezes a gente esquece, deixa um pouquinho mais de tempo e acaba queimando o tecido. Certo. Então, no quilting, nós vamos trabalhar sempre com 3 camadas, porque o quilting é a costura que une as camadas de tecido. Então, do nosso acolchoado, que é o topo, que ele pode ser ou não em patchwork, a manta e o forro. Porque a gente sabe quando a peça não está quiltada, vai lavar, forma aquele bololô, né? Já tá expert, né? Já tá. Um dia eu ainda te coloco pra quiltar aqui. Mas assim, Então você tem aí, o que é esse forro? hoje eu esse trouxe uma estruturante? opção, porque as meninas me pediram uma opção para quem não tem acesso à manta, tá? Ou a R1 ou a R2. Isso, ou mesmo as outras mantas que não têm resina, que não tem cola, né? Em algumas regiões do nosso país, elas têm dificuldade de encontrar essas mantas. Tá. Então, essa daqui, ela se chama espuma ou nylon acoplado. Vai depender da tá. região do país, né? Tem um nome diferente. Tá. Mas aí, pega essa gravação, leva lá no seu lojista que ele vai saber explicar. Qual é. Ela tem uma espuminha e isso daqui é muito interessante, porque mesmo que você amasse, ela volta com muita facilidade para o lugar, Ótimo. tá? É um Então, estruturador, né? é um estruturador. Gente, isso aqui é para o lugar americano, para caminho de mesa, tá? Dependendo da peça que você for fazer, não vai se comportar bem. Aí a gente precisa Por daquele exemplo, caimento. uma colcha, né? Não Precisa fica que legal, seja uma né? manta, tá? Então a gente tá trazendo essa opção para esse tipo de trabalho, tá? Também é muito utilizado em bolsas, né? Sim, é excelente para costura criativa, né? Para nécessaire, pode utilizar tranquilamente. Então, para o nosso lugar americano, nós vamos precisar do forro e aí o direito fica voltado para baixo, para a mesa. Tá. O forro, o avesso, junto aqui com Essa parte lisa? isso, com o nosso estruturador, seja ele qual for o da nossa escolha, e o topo. Tá? Então, eu vou trazer o topo com a aplicação para aqui já passado, porque se eu ficar passando muito, ele vai achatar essa estrutura, tá? Mas nós podemos passar sim. E aí, no quilting, nós utilizamos esse tipo de alfinete aqui, tá? Porque esse alfinete, ele vai segurar toda a nossa peça e não vai machucar as nossas mãos quando nós estamos na máquina. Quando nós usamos esse alfinete aqui para o quilting, muitas vezes estamos movimentando e aí ele acaba machucando as mãos. Então, esse aqui é o alfinete ideal. Certo. Aqui eu já marquei, Rogerinho, porque eu sempre vou cortar o meu trabalho maior entre 3 e 5 centímetros, tá? Então, se eu quero uma medida final de 32 por 42, eu tenho que cortar, tenho que considerar essa média de 3 a 5 centímetros maior, porque quando eu quilto, mesmo que seja um quilting muito tranquilo, pouco quilting, há um encolhimento. Perfeito. E aí, para garantir esse encolhimento, você corta maior. maior. Ter o excesso ali. Isso aí. Então, nós vamos alfinetar todo o nosso trabalho e aí, depois de alfinetar, ele já vai estar assim. Aí, nós vamos para a máquina, tá? Perfeito. O que eu fiz é uma opção, não é uma regra, mas facilita muito. Eu alfineto todo ele e passo uma costura de segurança a volta toda. Vocês podem observar que tem um risco aqui. Esse risco ele é feito com a caneta termosensível. Essa caneta ela apaga com o calor, também conhecida como caneta fantasminha. Essa delimitação aqui é mais ou menos a margem que eu vou refilar depois de pronto. Então aqui ela está com 32 marcadinho por 42, tá? Isso daqui me ajuda a distribuir o trabalho e saber também o desenho, onde ele vai ficar, para não colocar muita informação onde vai ser refilado depois, por exemplo, né? Perfeito. Então, nós utilizamos o pé calcador para quilting livre. Aqui eu trouxe 2, embora eles pareçam
muito idênticos, tem uma diferença, tá? No da doméstica e o da industrial, porque a gente tem que pensar na barra do calcador. Então, quando for comprar o calcador, precisa pensar, ver se a sua máquina é doméstica, verifique também se ela não pede um tipo de calcador específico. Essa marca, por exemplo, ela tem um calcador exclusivo dela. Eu não consigo adaptar esse calcador universal nesse tipo de máquina. Isso. Então, ter atenção também. Tá. Se você tem uma máquina doméstica, pé calcador para máquina doméstica e para industrial, a mesma coisa. A linha, nós sempre trabalhamos, independente de marca, nós trabalhamos com a linha Trilobal 100% poliéster, tá? Mais resistente, é isso? Mais resistente, tá? São 3 fios ali trabalhados, então ela aguenta a alta rotatividade da máquina, a temperatura também, ela vai partir menos. Porque a linha para costura comum, você pode até utilizar para o quilting reto, uma tela C, por exemplo, ou linhas muito suaves, mas ela não aguenta a alta temperatura. E a cor da linha? A cor da linha vai depender do que você deseja com o seu trabalho. Se você quer evidenciar muito o quilting, você vai escolher uma cor mais contrastante ao tecido. Ali você escolheu um azul, né? Isso, ali eu trouxe 2 opções. Porque faz parte do... sim, num tá destacado com azul, no outro tá... Perfeito, isso daí. É justamente para poder visualizar bem o desenho. Então você pode... então de acordo com a proposta, né? Isso aí. Se eu quero evidenciar bem o quilting, então eu vou trabalhar com uma linha contrastando, mas que ela combine com o meu trabalho, tá? Porque senão não vai ficar legal. Ótimo. Aqui nós vamos começar, e para adiantar, para não ter troca de linhas, eu já fiz o contorno aqui do corpinho da borboleta no preto, tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma asinha da borboleta, tá? E nós vamos trabalhar esse quilting aqui, que a gente chama de quilting de borda crua, tá? Você pode observar que ele está bem fixo por conta do termocolante, mas o quilting em si, ele é feito ao redor, tá? Então aqui o que eu faço? Eu tenho que preparar 6 lugares americanos. Eu trabalho todos com a linha preta primeiro, faço todos os corpinhos primeiro da borboletinha, para depois... Isso aí, para depois... faz o quilt. Isso. E aí você pode escolher contornar a borboletinha de uma cor ou a mesma cor da linha. Aqui eu vou trabalhar com a mesma cor para poder a gente agilizar. Um outro facilitador no mundo do quilting são as luvinhas. Essa daqui é uma luvinha de bike que eu adaptei, mas tem luvinhas especializadas. Fica a critério de cada um, porque ela ajuda na aderência, tá? Legal. E sempre treinar os movimentos antes de ir para a máquina, tá? Então você treina o movimento antes de ir para a máquina para poder alfabetizar o seu cérebro. Perfeito. Uma boa opção é a lousa mágica, né? Vai brincar, vai desenhar ali. Pega emprestado do filho, do neto. Na verdade, eles é que pegam no ateliê. E aí aqui, ó, na máquina, algumas máquinas, elas têm essa opção de abaixar os dentinhos, tá? Nessa máquina aqui, nós temos uma alavanca aqui atrás, um botãozinho, que a gente mexe nele e aí você isola os dentinhos. Esses dentinhos, eles servem para puxar o tecido quando nós estamos com o calcador comum, né, de costura comum. Certo. Com os dentinhos abaixados e o pé calcador para quilting livre, a agulha vai ficar batendo no mesmo lugar. Então, a sua mão é quem vai movimentar. Entendi. Nessa máquina aqui, eu não tenho que mexer em nenhum comando. Ela está pronta para a costura reta. Botei o pé calcador para quilting, isolei os dentinhos, já posso começar a quiltar. Ótimo. Algumas máquinas têm as suas especificações. Precisa botar no 00, enfim, tem algum comando ali específico para quilting, mas a maioria delas, só em estar preparada para a costura e isolou os dentinhos, colocou o pé calcador, você já pode quiltar, tá? Perfeito. Então nós vamos vir aqui, ó, eu vou tentar pescar a linha de baixo. E é muito importante que você lembre de abaixar o calcador, o pé calcador, tá? Porque às vezes a gente não abaixa e aí faz aquele bololô de linha. É porque você esqueceu de abaixar ele, tá? Aqui eu não vou fazer o arremate, eu já vou
fazer todo o processo, mas você tem algumas formas de se fazer o arremate. No final, se tiver um tempinho, eu mostro. Tá bom. Tá? Aqui, Rogerinho, eu já saí logo para outra parte da borboletinha. Eu vou finalizar só essa costura aqui e já vou vir fazendo um pouquinho do nosso desenho para que elas possam ver, tá? Ótimo, perfeito. Em casa você faça com calma, com tranquilidade. Aqui a gente faz um pouquinho mais rápido por conta do tempo e não precisa deixar a margem tão grande. Você pode deixar essa margem um pouquinho menor. E agora nós vamos fazer um movimento simples, como se fosse um S, tá? E imagina um Ezinho agora, ó. Então, a largura do ponto vai depender da sua movimentação no trabalho. E aí você vai preenchendo todo o espaço. Agora eu vou fazer um outro Ezinho aqui. E o legal é que a máquina está livre, Rogerinho, você pode movimentar ela para todos os lados. Deu para ver bem? Muito bem, perfeito, hein? Eita, obrigada. Nada como Quer fazer um ter a pouquinho? prática. Não, eu vou estragar o seu trabalho. Não, imagina. Imagina. Não vai estragar, não. Vai ficar como obra de arte. Faz mais um pouquinho, faz mais um Pode, pouquinho. pode. É Então, bonito de agora ver. eu vou vir um pouco mais para cá, tá? E aí, quando você encontra o alfinete, você tira e vai trabalhando. Por isso que é legal a gente já costurar. A Sueli de Maceió, Alagoas, mandou mensagem aqui no nosso Instagram, falou que está amando a sua explicação, o seu trabalho em quilting, viu? Obrigada. Fica com acabamento perfeito, ó. Acabamento perfeito. Aí, se você quiser, você pode aumentar um pouquinho mais a velocidade da máquina. E aqui você não tem um lugar certinho, você não tem que seguir nenhum risco, você vai fazendo a mão livre mesmo. Por isso que é legal você treinar. E vamos imaginar que, eu quero preencher agora essa parte aqui, ó. Já foi lá para a asa, ó. E assim você vai, o importante é cobrir toda a área, né? Isso, porque aí não vira aquele sacão, aquele bololô quando você coloca para lavar. Então a função do quilting é unir as camadas, tá? Então você não fica refém aqui daquele caminho sem fim, que normalmente ele era muito ensinado, só que ele é complicado, que é o quilting do nada pode. Aqui não, você está quiltando, a sua peça vai ficar com um desenho único e totalmente à mão livre. Então nenhum lugar americano vai ficar exatamente igual ao outro. Todos eles vão ficar diferentes um do outro. Tá bom? Eu observei aí que você até sai quando você quer retomar o trabalho, né? Você sai dessa área, posiciona o trabalho e depois retoma. Perfeito. Por quê? Para que não fique um em cima do outro, porque também se ficar tudo muito juntinho, não vai ficar bonito, o desenho não vai aparecer bem. Então eu tenho uma delimitação aqui, lembra no início que eu marquei com a caneta? Eu sei que é nesse lugar que vai ser aplicado o debrum. Então eu posso usar aquilo ali como se fosse um caminho, né, de fuga para poder sair, porque a costura ela vai passar aqui, então isso aqui não vai ser visto, né? Vamos imaginar que tem o debrum, ó, não vai ser visto. Por isso é legal essa marcação para você saber quais são as áreas que você tem ali que vão ficar visíveis e quais são as áreas que depois vão ser cortadas quando você refilar o trabalho. Perfeito. Como é que você falou que chama esse ponto, esse desenho? Esse desenho, ele é o voo da abelha. Voo da abelha. Voo da abelha. É um movimento de rotação, é um movimento clássico do quilting, né? Existem padrões, desenhos de quilting, esse é um dos movimentos clássicos do quilting livre. Como é que é o caminho de bêbado? O caminho de bêbado, ele é assim, um ossinho para cima e um ossinho para baixo.
Ah, tá. Mas eu vou fazer aqui no... Pode fazer? Dá tempo? Presta atenção no caminho de bêbado você aí de casa, ó, para você aprender agora o quilt, Gente, tá? eu não faço muito esse desenho. Vamos lá agora. Desafio, hein, Rogerinho? É o nome da técnica. É caminho Não é? do bêbado ou caminho sem fim. Tá vendo como eu Em sei? algumas regiões do país eles chamam... Ó, aí você vem aqui, ó. É que eu achei que fosse parecido com o que você está fazendo, por isso que eu tô achando. Dois pra lá e você imagina um ossinho de... Ó, aqui tá o ossinho de cabeça pra Tem lá. mais movimento, né? Isso aí. Então, pra quem... Tá aprendendo o caminho de bêbado aí? Para quem está aprendendo, já começar gravando que você não pode passar por cima, não pode fazer quininha, não pode isso, não pode aquilo, é meio complicado, é meio estressante. Então, o voo da abelha, né, que é esse movimento de rotação, mais fácil. muito mais Mais fácil. fácil mesmo. É legal pra gente comparar. Olha, ver se dá olha a pra ver. diferença, ó. Esse aqui é o caminho de bêbado, né? É, caminho do de bêbado ou caminho sem fim. É o E quilting do aqui- nada pode. É o voo da abelha. Isso, que é um movimento de rotação. É mais fácil da abelha. Ah! É mais fácil da abelha, com certeza. E aí, Rogerinho, só pra... Depois de toda a quiltada, peça... Isso, aí você vai tirar, né, vai refilar o seu trabalho, que é cortar todos esses excessos, tá? Uhum. E aí nós vamos colocar o debrum. O debrum, ele geralmente tem 6 centímetros, tá? A largura da faixa. O que que eu faço? Eu já preparo o meu debrum colocando toda a... Pego a faixa de tecido pela largura do tecido, que o nacional tem 1,50 geralmente, então eu já vou cortando aquelas faixas ali. Ele lembra um viés, mas ele não está no viés no ângulo de 45, então ele é um Certo. debrum, tá? E aí eu começo, em uma das partes, eu posiciono a minha faixa de tecido e vou costurando, faço o cantinho mitrado, tá? Depois de costurado todo o debrum, eu vou virar ele para o avesso e vou fazer aquela costura com os pontinhos de aplicação, que são os pontinhos invisíveis, ou eu vou costurar com a máquina também aqui bem devagarinho. Rebatendo. Isso. Eu trouxe É que um não outro tem aqui. necessidade de usar o viés, porque é uma peça quadrada. Né? Isso, é quadrada, retangular, então geralmente a gente É não retangular utiliza. no caso, né? Aqui, ó, eu fiz na máquina mesmo, eu tentei deixar bem pro Natal evidente. já esse? Esse já é pro Natal, ó, Uau, que Rogerinho. lindo! Então aqui, vamos Olha ver se só a que câmera lindo! pega bem aqui, ó. Eu fiz o acabamento à máquina mesmo, Tá. tá? Então do lado direito, ó, se você for com bastante calma, ele não aparece no lado direito Tá. e aqui no avesso é muito rápido a finalização dessa forma. Tá? Então a Ótimo, gente boa ganha na dica. produção. Boa Mas dica. para quem gosta também, os pontinhos de aplicação, que são os pontinhos invisíveis, são a melhor opção. Olha que lindo que ficou com esses pinheiros. Você deixou até desfiar o tecido. Isso, eu gosto Nossa, muito. ficou Aqui muito não lindo. teve termocolante, tá? Então aproveitar os retalhinhos de tecido sem usar o Exato. termocolante. Olha que sugestão boa. Então, Muito bem. Parabéns, viu? obrigada. Aliás, parabéns pela exposição. Nós vamos passar os contatos da Ellen para você seguir, acompanhar lá e aprender mais sobre essa técnica do quilting. Parabéns mais uma vez. Obrigada. E sucesso lá na exposição. Espero que o pessoal da cidade, da região aí prestigie, porque são trabalhos maravilhosos e a gente nem acredita que é de tecido. Pode ver de pertinho que é. Seja sempre bem-vinda. Boa viagem Obrigada, de volta, viu? tá, querida? Muito Obrigada. obrigado. Boa semana para você, tá? Obrigado.